estudo 5, né? Fazer minha primeira partilha do estudo 5, o que Jesus realmente fez na redenção. Então é muito importante quando ele está explicando sobre como a gente tem que se fixar, ficar no divino querer, saindo do querer divino, você perde o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. E é muito interessante essa explicação que foi dada, né, para a gente entender melhor o que Jesus está se referindo a isso. Então, até mesmo diante do que nós estamos vivendo, a gente precisa estar sempre fixo com aquilo que a gente já aprendeu, sabe por quê? Porque se a gente não permanecer fiel naquilo que a gente aprendeu, acontece exatamente isso que Jesus está falando. Perder o conhecimento de Deus e de si mesmo. Por que que eu falo isso? Porque a gente, como está sendo explicado no início do estudo, a gente fica muito assim, na divina vontade, meio que assim, não é que a gente se isola, nós não somos pessoas isoladas, mas assim, nos lugares aonde a gente vai, a gente sempre vê diferente as coisas, a gente vê diferente, não é ver assim com o jeito que a gente quer ver, não, né? É ver conforme, porque as verdades que a gente vai aprendendo de Deus e vai aprendendo essas verdades, a gente muda, a gente não é mais a pessoa que pensa com os pensamentos de antes. Então a gente não vai concordar com esses politicamente correto que é ensinado, não vai realmente, não vai ver as coisas desse jeito como a gente também via, né? Muda muito a nossa forma de ver as coisas, muda muito. A gente caminha, né, na ordem, é igual a gente vai à missa, caminha na ordem, né? Você tem um compromisso com alguma pastoral que participa, mas é muito diferente a nossa cabeça em relação à mentalidade das outras pessoas, né? E não é porque a gente quer consertar ninguém e fica aquela coisa assim, né? Que diante da. Às vezes, assim, a impressão que dá, o sentimento que vem na gente é um sentimento ruim. A gente não pode paralisar nisso. Porque pode vir um sentimento assim de que você é um peixe fora d'água, de que você é um ET, de que você, assim, é estranhíssimo, né? Por pensar totalmente diferente. Parece que você, assim, tá se isolando de todo mundo, né? Parece assim que você não vai concordar com todo mundo, não vai mesmo. Você não vai, porque você vai concordar com o que Deus pensa, e Deus não concorda, né? Deus não concorda. Quem disse que Deus tem que pensar do nosso jeito, né? Não, então você vai pensando do jeito de Deus, então diante das situações assim, você é outra pessoa, não tem como ser a mesma pessoa. Então, assim, às vezes vem um sentimento assim de que nossa, que pessoa horrível que eu sou, tipo assim, que pessoa esquisita que eu sou, um sentimento assim de alguém assim. Eu acho que o melhor exemplo é um peixe fora d'água. Alguém assim que só pulou fora da água, né? E não consegue mais ficar pensando daquele mesmo jeito ali, concordando com as mesmas coisas que concordava antes, tá? A gente fica meio deslocado, a gente sente isso. E Deus sabe o que a gente sente, né? E tudo isso faz parte, são atos também da vontade divina. E a gente vai lá por sacrifício mesmo, por amor a Deus mesmo. E sempre em espírito de sacrifício, não tem gosto nenhum, né? Não fica fazendo questão das coisas, aceita as coisas assim na simplicidade mesmo. Não fica com mimimi, as mimimi que a gente tinha não tem mais. Então, muda demais, né? E aí é muito importante entender por quê? Porque se a gente se volta para nós, para os nossos sentimentos e pensa, eu estou pecando, eu estou fazendo algo errado porque eu não concordo com o que está sendo falado ali, em tal lugar, em outro lugar. Às vezes você ouve alguma coisa e você, quando vai comparar com aquilo que Jesus fala no livro do céu, você vê que é totalmente diferente. Então você não vai concordar. E aí você pode sentir assim, você não pode pensar em si, voltar para si mesmo e pensar assim, nossa, que pessoa horrível que eu sou, eu tô criticando, eu critico, eu julgo, nossa, eu julgo demais, nossa, todo mundo tá feliz ali, rindo, um com o outro tá concordando e eu não tô, tipo assim, eu não deveria pensar como todo mundo, aí vem aquelas coisas, sabe? Eu não deveria concordar com todo mundo. Olha, será que tá certo eu fazendo um estudo que os padres na Canção Nova não falam, os padres em tal lugar não falam, nos lugares nenhum fala da divina vontade, pouquíssimas pessoas é que vêm, e você começar a pensar assim, poucas pessoas se interessam, né? E ficar com você não pode, e porque aí a pessoa agindo assim, aí de repente ela
desanimando por causa disso, por causa dessas coisas, né? Por causa dela ela tá olhando para o mundo, ela tá olhando para fora, né? E para as circunstâncias, e tá com cheio de impressões, fazendo impressão de tudo, né? E aí ela vê que lá fora que ela assim é tipo um ET, né? Então assim, aí ela esquece, ela perde o conhecimento de Deus, daquilo que Deus fala, né? Que são pouquíssimos mesmo, né? Aquilo que Deus fala da realidade de que está o mundo, que o mundo entrou mesmo, muita coisa errada, muita visão errada das coisas, né? É, você tem toda essa consciência da teologia da libertação, você tem toda essa consciência de todas a contaminação, que as coisas de Deus são poucos os que se interessam mesmo, que Jesus fala que é complicado, que é difícil, ele explica, né? Você tem todo Jesus fala, não, não olhe as criaturas, olhe somente para mim. Foque naquilo que eu penso, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, né? Olhe para os meus interesses. Se você começa a sair e começa a pensar em si mesmo, você também perde você perde o conhecimento de Deus, o bem, porque você para, aí você paralisa, e tudo aquilo que já evoluiu, tudo aquilo que você já aprendeu, você vai deixando. Tudo aquilo que Jesus já falou, em vez de você continuar alimentando aquilo na sua mente e continuar, você fica alimentando pensamentos errados. Você fica pensando assim, ah, não. Na santidade humana, as pessoas estão dizendo que aquela pessoa é boa, que aquela pessoa é santa. Ninguém está me vendo na minha paróquia, ninguém, as pessoas nem estão me isolando, nem ligam muito para mim, nem tem muita consideração comigo, né? E antes tinha gente me abraçando, tinha gente me beijando, tinha gente me elogiando, tinha gente fazendo questão de me chamar para isso e para aquilo, e parece que agora, né, eu estou isolada de todos, que as pessoas, que mudou tudo, né? Aí a pessoa começa, e ela vai perdendo todo o conhecimento daquilo que ela já está aprendendo, que quer aceitar tudo como sendo Jesus mesmo, que tem esse ciúme nosso, que é Jesus mesmo que vai tirando os gostos. Então, essas informações, esse conhecimento de Deus nos mantém é, estáveis, sabe? Perseverantes naquilo ali, constantes. Mas se você começa a alimentar outras coisas e começa a questionar Deus, questionar a vontade de Deus, será que é isso mesmo? Quase eu vou divulgar, já tentei levar o livro do céu para o meu paróquia, ninguém ligou. Será que eu também não tô também não buscando coisa errada, não? Será que eu também não deveria pensar como todo mundo pensa, não? Né? Será que eu também não tô isso? A pessoa começa, sabe? E aí, então, ela também perde o conhecimento de si, né? Ela perde o conhecimento dela mesma, né? Porque, né, aquilo que o Senhor chamou ela, a missão que ela assumiu, porque assim como a Luísa assumiu uma missão com Jesus, de modo que ela não ia viver mais assim com a liberdade dela. Ela estava dando a liberdade para Deus, como um casamento, né? Ela estava toda ali para Deus. Então, do mesmo modo que a Luísa assumiu se consagrou totalmente a Deus e nunca mais as coisas iam ser como, né, como era antes, a partir daquele momento, assim também é quando a gente abraça uma missão. Então, se a gente abraça uma missão e como está falando, a primeira dificuldade que aparece, o primeiro conflito que a gente passa, a gente já chamou minha atenção, não tem algo de errado aqui. Não, porque antes não, eu fazia as coisas e ninguém ficava me dizendo se estava bom, se não estava. Aí aqui já está me falando, já tem alguém me. A pessoa começa a ver pessoas, aí ela esquece que é Deus que dirige tudo, esquece que é Jesus. A pessoa não sabe, aí a pessoa vai perdendo, aí a pessoa sai, a pessoa desanima, a pessoa vai embora. Então, aquele conhecimento de Deus, né, que é aquilo que ela já tinha de entendimento, né, que estava iluminando a vida dela, que está fazendo ela viver de uma forma diferente, vai se perdendo, porque ela paralisa por causa muitas das vezes de sentimentos, porque ela acha que tem que ter sentimentos, né? E quando ela vê que não tem, fala assim, mas engraçado, parece que antes, né, na santidade humana, lá na igreja eu tinha mais sentimentos. E agora que eu comecei a viver na divina vontade, me vem um desânimo, acontecem certas coisas e Deus manda os estados de ânimo. E se ela não permanecer firme ali naquilo que o Senhor já ensinou,
que tudo que está fazendo é para nos desapegar, tirar os gostos. Então, se ela não permanece firme ali, o que acontece? Ela vai perdendo todo esse conhecimento de Deus, porque ela não se alimenta continuamente disso, que o conhecimento de Deus é comida, é para comer o tempo todo. Nós precisamos nos alimentar dessas verdades continuamente, entende? Aí a pessoa paralisa, a pessoa desanima e não consegue andar mais. Não consegue andar mais e se sente confuso, perdido. Por quê? Porque sem se alimentar dessas verdades, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que agrada a Deus. Entende? É o que agrada a Deus, não é o que agrada aos nossos olhos. Não que para nós parece o mais agradável. Não é assim que a gente deve viver. E Jesus falou muito forte sobre o mal da soberba, né? Que a soberba é quando a pessoa também não aceita as coisas do jeito de Deus, ela quer corrigir, né? Corrigir até quem Deus escolhe. Ah, mas por que a Luísa? Né? Por que não podia ser um santo mais conhecido, né? Por que não tem um padre falando aí da divina vontade? Começa a questionar quem Deus escolhe, como Deus age, no tempo, na ordem, na forma com que ele se comunica, o jeito que ele quer. Assim eu não quero. Não, eu não quero. Eu quero, nossa, para mim estar com Jesus, eu tenho que sentir Ele, Ele tem que tocar em mim. Eu não saio daqui enquanto Ele não me tocar. Eu não saio daqui enquanto eu não sentir. Aí a pessoa começa, né, a querer as coisas tudo do jeito dela e não aceita, não aceita. O meu problema era aceitar, não aceitar a pequenez. Eu tinha um problema com isso quando eu errava. Nossa Senhora. Ficava com aquela coisa assim, mas eu tinha que já ter a informação, porque se eu já tivesse a informação, eu tinha errado. Sabe, é como se eu dissesse assim, uai, Senhor, o Senhor que falhou, o Senhor não falou o que era para fazer, porque se o Senhor falasse, não ia ter esse problema. Essas coisas que a gente tem, né? Como ele fala, né, que a Luísa tinha muito isso, né? A Luísa tinha muito isso de querer que Jesus aparecesse na hora dela. Ele tem que aparecer, né? Eu tô aqui por ele. Me tirou do mundo. Eu larguei tudo. Eu disse que só ele é meu amor. Que eu quero ele para ver a minha vida toda. Eu me dei toda para ele. Tô aqui esperando ele. Que, nossa, ele vai e faz essa desfeita de não aparecer na hora que eu quero que ele apareça. Então, às vezes, assim também, quando nós não aceitamos a vontade de Deus, a soberba também tem a ver com a desconfiança. Acontece uma coisa. Logo você já pensa, você já duvida de Deus. Você duvida de Deus constantemente nas coisas, né? Como tá dando exemplo, né, da pessoa que recebe uma ajuda e a ajuda chega para ela e ela já pensa, tem alguma coisa errada aqui, né? Chegou muito rápido, com certeza estão me dando o resto, né? Tem algo de errado, estão querendo alguma coisa. Deus provê uma ajuda para a pessoa, estão querendo alguma coisa com isso. A pessoa não é simples, não aceita. E na divina vontade, não tem como viver na divina vontade se nós não formos simples, né? Porque ser simples é ser Jesus. E Jesus aceitava tudo conforme o Pai é, colocava. Ele não falava assim, ah não, Pai, 40 dias no deserto, nossa, precisa complicar tanto? Aí eu faria diferente se eu fosse você. É igual o Lúcifer não gostou do plano de Deus. Não gostou do jeito de Deus, não faria desse jeito. E eu aqui tinha que ser escolhido, ó, porque eu sou o mais bonito. É, no homem, o Senhor assumiu a forma humana, o ser humano é miserável demais, é muito pequeno diante de nós anjos. Soberba. É quando você quer também, não aceita os planos de Deus, questiona os planos de Deus, questiona a vontade divina. Questiona a vontade de Deus, põe defeito naquilo que Deus fala, né? Quer corrigir ele, corrigir ele. Como que Deus age, você quer corrigir, não concordo. Se Deus realmente existisse, não teria isso, não teria aquilo, não acontecesse aquilo, culpa Deus pelos próprios males dos homens. E fica culpando Deus, né? Não, o Judas falava assim, o Judas falava, se a sua luz fosse tão poderosa assim, então podia me ajudar, me iluminar. Então não é porque ela é tão poderosa assim, tipo, no defeito nem assim, você que tá falhando. Você que tá falhando. Então, assim,
Aí o ser humano se fecha para Deus e Deus não pode falar com a pessoa que ela já tem uma pré-definição das coisas, né? Ela prefere a mentalidade dela do que a de Deus. Ela prefere a forma dela de ver as coisas do que a de Deus. Aí Jesus fala no livro do céu, que eu pesquisei sobre a soberba. Aí Jesus fala assim que aquela ferida, que muitos não acreditam que os espinhos atravessou Jesus até a boca, né? Aí ele fala que quando isso aconteceu, ele estava reparando a soberba do homem. Porque do mesmo modo que pensa, se um espinho atravessa a boca de uma pessoa, se a boca da pessoa tá fechada, o canal, a abertura tá fechada com um espinho atravessando a boca, a pessoa não pode comer, né? Receber o alimento. Aí Jesus fala que assim é a alma. Quando ela tem atravessado a soberba, Deus não pode entrar, Deus não pode agir. Porque a pessoa tem uma soberba muito grande, um bloqueio enorme para Deus. Nossa Senhora, meu Deus, Jesus amado. Isso não tem que ser destruído, né? Igual a Luísa, Nossa Senhora, morreu para isso mesmo. Então, assim também é a gente, né? Então, por isso que o Senhor ensina a humildade. A gente nunca. A gente, quando fala algo assim, olha, de Deus, que Deus está falando, que não está certo, a gente não está dizendo a nossa palavra, o que a gente quer, né? A gente está dizendo o que Deus quer. Então, a humildade é a verdade. Então, quando a gente fala as verdades de Deus, são as verdades de Deus, é a vontade de Deus, entende? Agora, quando a gente quer as coisas do nosso jeito, nossa Senhora, meu Deus, é muito complicado o ser humano. É muito complicado. Aí Jesus fala que ele fica restringido, ele não pode habitar. E fala assim, não posso habitar nas almas que fedem a soberba, né? Elas são muito cheias de si mesmas, elas gostam muito dos pensamentos delas, né? Elas gostam muito das expectativas delas, elas ficam com as expectativas delas. E se eu não correspondo, e ele não vai concordar mesmo com a gente, se a gente tiver errado, não vai mesmo. Se eu não correspondo às expectativas dela, elas se aborrecem. Elas se aborrecem. É por isso que o Senhor fala que derruba do trono os poderosos e exalta os humildes, como nosso Senhor falou no Magnífica, né? Porque Jesus, ele veio numa humildade tão grande, né? Deixou assim, os fariseus não aceitou. Né? Os fariseus viu Jesus ali, o Messias não. Como nós queremos do jeito nosso. Se for para ser um Jesus assim, que ainda denuncia os nossos erros, que fala que a gente tem que mudar de vida, a gente tem que abrir mão das coisas que a gente conquistou, da nossa estima diante das pessoas, e a gente tem que descer de jeito nenhum. Meu Deus do céu, é muito difícil. É muito difícil, porque às vezes a pessoa não quer ouvir o que Deus tem para falar para ela. Entendeu? Ela quer que Deus concorde com ela. Entendeu? E a gente não vai ficar do lado de Deus. Então, se Deus pede pra gente falar para alguém uma coisa, e a gente vai falar o que Deus quer. E por isso que a gente fica deslocado, porque a gente fala o que Deus quer e às vezes a pessoa ouve e não concorda. Fala assim, não, eu queria que a pessoa concordasse comigo, eu queria opinião igual a minha. E aí não, você vai falar com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, muita gente quer Deus, mas quer Deus assim, confirmando aquilo que elas querem, aprovando o que elas querem. E não pode ser assim. E Jesus tirou todos os gostos da Luísa, né? Tudo, até no sofrimento, tudo medido na hora de Deus, do jeito de Deus. Ele foi formando ela assim. Ele faz a mesma coisa conosco. A mesma coisa. E é importante demais. Amém? Estou ouvindo o estudo 5, né? Do que Jesus realmente refez na redenção e estou assim maravilhada, né? Com Jesus explicando sobre a fé, como que é bonito essa vida, a vida natural na divina vontade, vamos dizer assim, né? O estado natural, original na divina vontade, é esse estado, né? De Jesus reinar espiritualmente em nós, sem ele ter que fazer uma aparição, né? Sem ele ter que se manifestar de uma forma sobrenatural para a gente acreditar. Mas ele está manifestando por meio das verdades. E tudo que ele quer, igual ele falou na live, né? Que a gente esteja aberto para receber tudo. Tudo que ele tem, né? Porque tudo ele já conquistou, mas ele fica triste porque não tem quem queira receber. Não tem quem se disponha a receber.
E é muito conhecimento, é muita coisa para meditar. E tudo é Ele, tudo é a presença dele, porque Ele é a própria verdade, né? E como que é bonito esse caminho, porque esse é o extraordinário, sabe? É você ver o Deus nas coisas naturais, é você ver na sua natureza, na sua realidade, você contemplar Deus por meio do jeito que Ele quer, sabe? O jeito que Ele quer é, aparecer, porque ele estava falando sobre a soberba, né? Que a soberba é justamente a pessoa querer corrigir Deus, querer que Deus seja para ela do jeito que ela quer. Ah, eu quero que você apareça para mim. Se eu não tiver um sinal, eu não vou acreditar. Então não foi bonito o que o Tomé falou, não foi bonito. Jesus não elogiou ele, né? Jesus falou, feliz aqueles que crêem sem ver. Jesus elogiou aquele que acredita sem precisar ver. Jesus não elogiou o ato do Tomé de falar, não, é justamente porque eu sou prudente, que eu guardo as coisas certinhas, eu preciso de um sinal para ver, não. Jesus não elogiou isso. Ele não acreditou no testemunho dos apóstolos que falaram para ele, né? Então, Jesus fica muito feliz de ver uma fé verdadeira, né, da pessoa que não vê, mas a pessoa que acredita na palavra dele, acredita naquilo que ele está dizendo ali, de verdade, de coração, sabe? Isso é que deixa ele feliz. Então, a soberba é você querer as coisas de Deus do seu jeito, querer que Deus apareça para você, querer que Deus, assim, faça como você acha que ele deve fazer, ficar tentando corrigir por defeito em Deus e, meu Deus, não tem defeito nenhum nele, né? Tudo que ele fez é tão perfeito as coisas de Deus, né? A forma com que ele manifestou no nosso meio, né? Tudo que ele fez, né? É, a gente precisa receber tudo que ele fez na criação e na redenção, né? Em nós, que é isso que ele quer de nós. E é tão maravilhoso, né? É tão bonito, né? Como eu estava falando, né? Que da criação e tudo, né? Todas elas vão dizer para nós o como Deus é bom, né? Todas elas vão elogiar Deus, né? Todas, é como se a criação toda pregasse constantemente para nós, né? Falasse de Deus para nós e de como devemos ser para Ele. Então, assim, é, é o jeito que Ele quer viver no nosso meio, como Ele está fazendo, como Ele está reinando em nós. Esse é o desejo dele, o reino da divina vontade. É esse habitar dele falando na inteligência de cada pessoa e orientando ela constantemente. Então, é a forma, o sobrenatural dele é esse, é assim que ele quer. Ele quer essa simplicidade. Então, ele está falando que a pessoa que não é simples, né? Ela questiona muito as coisas de Deus. Aí está falando da soberba, que é justamente isso, questionar demais as coisas de Deus, desconfiança, desconfiar muito de Deus, ficar esperando algo ruim dele. Igual uma vez, né, que a gente até comentou, né, acho que foi um sacerdote que falou, ele falou assim, olha, se está acontecendo essa graça, que estava falando sobre uma graça, não sei se é ele que recebeu, o que que é. Falou, se Deus está mandando uma graça, pode saber que lá vem alguma coisa aí. Tipo assim, sabe? A pessoa não sabe receber um presente, ela sempre pensa assim, tem algo por trás aí. Com certeza tem uma segunda intenção nisso aqui. Então, assim, é isso que está falando da tristeza dele, as pessoas não saber receber, porque as pessoas se aproximam com desconfiança dele, mesmo vendo o que Jesus fez na redenção, é como se as pessoas não acreditassem de verdade que realmente salvou. Tipo assim, muitos não se entregam porque fica pensando assim, ah, mas o que ele vai pedir de mim, né? O que ele vai exigir de mim? Tem algo por trás aí, que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então eu tô com medo da assombração. Se eu caminhar demais nas coisas de Deus, vai vir problema. Tipo assim, sabe? É muito triste isso, né? Essa falta de confiança em Deus. E é o que pesa, né? O que mais pesa. É justamente assim, a criatura não saber receber as coisas de Deus. Ela fica desconfiada, né? Sempre com o pé atrás, sabe? Com a pulga atrás da orelha para as coisas de Deus. Não sabe, igual a simplicidade, né? Que Jesus veio. Aí Jesus usou pessoas, canais, mas como ele falou, essas pessoas que viram ele pagaram um preço enorme. E que isso não é feliz, como ele falou, feliz é quem crê sem ver. Porque essas pessoas pagaram um preço muito grande também, né? E aí é tão triste quando Jesus faz isso, são presentes que Jesus manda, né?
por meio das suas porta-vozes, né? Mas os livros. E é tão triste quando as pessoas falam, não, Jesus não é assim, Jesus não fala. Horrível isso, né? Jesus não usa esse tipo de linguagem. Ah, tem coisa errada aí, não tem credibilidade, né? Aí a pessoa não acredita na simplicidade de Deus ter escolhido aquela pessoa ali, né? Da forma com que ele quis chegar, da forma com que ele escolheu. Então, é sempre assim, foi desde quando Jesus nasceu, foi a mesma coisa. Jesus veio na simplicidade muito grande, e eles não aceitaram o jeito dele, porque eles achou que Deus, ao mandar o Messias, eles queriam um outro Messias, eles não queriam o Messias do jeito que Deus quis mandar, né? Do jeito que ele se apresentou. Eles queriam um Messias diferente, diferente do plano de Deus. Né? O ser humano sempre assim, né? Querendo ditar regras para Deus, como Deus deve agir. E quando eles viram Jesus, né, falaram, filho do carpinteiro, né, olharam para ele assim com muito desprezo mesmo, né, e a forma com que ele agia eles não gostavam, que eles, sei lá, o que eles pensavam, que tinha que ser muito grandioso aos olhos humanos, talvez ficar só com os importantes daquela época, né, andar só com os fariseus e não se misturar com, vamos dizer assim, com a ralé, né, e não é assim, não é esse reino que ele veio anunciar. Então eles queriam um reino que não era o reino de Deus, né? Então, quando não se aceita as coisas de Deus do jeito que Deus quer, tira o sagrado fora, né? E querem um reino, um rei, né? Querem as coisas do nosso jeito. Não, a gente é que tem que fazer. É uma presunção, né? Também. Tem que ser do nosso jeito. É nós que vamos mudar o mundo tem que ser, né, o que nós imaginamos de como é um mundo fraterno e justo na nossa visão, e não é assim, sem consultar Deus que tem todo o bem, né? Que sabe o que é melhor, meu Deus. Então, quando a gente se esvazia totalmente de nós mesmos e deixamos Deus conduzir, como é maravilhoso. E não queremos, né, dizer para Deus como ele tem que agir, né? Tipo assim, tem que aparecer para mim, tem que fazer coisas extraordinárias. Para mim, não. A gente gosta da simplicidade. Por isso que a simplicidade encanta, né? Os exemplos simples. Quando a gente dá exemplos tão simples assim para explicar algo tão grande, é o próprio Jesus falando, porque Jesus é assim, né? Jesus, isso não diminui Jesus, porque muitas pessoas pensam que se você falar bonito, de uma forma muito teológica, você está aumentando Deus, né? Tipo assim, é, dando para ele o tamanho que ele merece, tipo assim, como se fosse assim. Não deixando ele assim, se sentindo destratado. E quando alguém fala de um com simplicidade, é como se estivesse diminuindo ele, é ao contrário, porque não se diminui nem um pouco, isso só glorifica ele mais ainda, né? Ele, a forma com que ele quer reinar na criatura, não diminui nada nele. Ele se restringir e falar com a criatura na simplicidade, de pôr uma luz assim, simples na sua mente, assim, sabe? Sem grandes aparições, sem grandes sinais, sem nenhum sentimento até. Só ele pôr na sua inteligência e você saber que aquele pensamento, aquela inspiração é dele. Isso só aumenta a glória dele, a felicidade com que você fica, né, de ser iluminado por ele, só duplica a glória dele, porque ele é glorificado, como a gente falou na live, ele é glorificado nele mesmo, a própria vontade divina, na sua própria vontade que está nele, ele é glorificado. Então, quando ele é glorificado entre as criaturas, no meio delas, dentro delas, isso só duplica, multiplica a glória dele. Então, assim, isso não diminui. Jesus, quando veio e. Por que ele fala na Eucaristia? Né? Ele está dizendo que ele ficou humilhado, tipo assim, que ele, ao entrar ali naquele pedaço de pão, ele tirou da glória dele, diminuiu a grandeza dele. Ao contrário, é aí que ele mais usa o poder dele, porque ele tem que mover toda a potência dele para se restringir. Então, aí que ele é mais glorificado, ainda mais ele tem que usar a forma mais extraordinária, ele fazer morada em algo tão pequeno. Então, assim, ele não diminui nada, só engrandece. Então, quando a gente também sabe ser simples e ver Jesus e falar dele nas coisas mais simples, a gente não está fazendo, tipo assim, um crime, né? Teológico, né? Uma maldade, né? É, como é que fala? Tirar o sagrado das coisas, não, ao contrário,
mais ainda está vendo o sagrado, mais próximo ainda, né? Então, assim, mais glorificado ele está. Então, assim, quando o ser humano quer ver Deus com a matemática humana, né? Ele vai fazer as contas e vai falar assim, não dá. Mas não é para Deus não é uma matemática, né? Não é uma coisa assim para ser vista dessa forma racionalista, né? Não, ele é a verdade, ele é espírito, verdade, né? Ele é vida, né? Ele é a palavra, né? Então, ele ele só pode falar e agir com quem tá, porque a pessoa que está disposta a receber aquele bem, como ele está falando, como que você vai receber, como que você vai desejar algo que você não conhece, né? Como que você vai suspirar por algo que você não conhece? Então, quanto mais você conhecer, mais você suspira, mais você entende o valor daquele bem. Então, ele só pode falar, ele só pode se dar para quem tem essa disposição para recebê-lo, mas receber do jeito que ele deseja. Porque a pessoa que já põe regras para Deus agir, ela já não está disponível para ele, ela já não está disponível para receber, porque ela tem assim, vamos dizer assim, uma visão, de uma expectativa de como Deus tem que vir, de como que Deus tem que, como ele deve se dar para ela. Aí ele fica triste, fala, não posso reinar, porque as criaturas é que são complicadas, porque as criaturas me querem de um jeito que eu mesmo, elas me veem de um jeito errado, me querem de um jeito errado, e não é o meu jeito de agir, não é quem eu sou de verdade, e eu quero ser quem eu sou, não é para ela dizer como eu devo ser. Então a pessoa que se anula a si mesma, ela aceita Jesus e ela recebe Jesus como ele é, como ele pensa, né? E é totalmente diferente de nós, a forma com que Deus vê, com a forma que a gente vê. Então a gente abre mão da nossa visão para ver com os olhos de Deus, igual eu estava falando também na live sobre isso, né? De mesmo as coisas que a gente vê, não, se a gente ficar vendo com trevas, se a gente ficar, né, no negativo só, no que o humano está fazendo, né? Corre risco da gente ficar na treva, né? Aí entra o desânimo e tudo. Justamente porque a pessoa se cerca do negativo, né? Se enche de desânimo, não. Aí não vai ajudar Jesus. O que vai ser luz, o que vai ajudar Jesus é justamente você ver com a luz, né? Justamente você ver Deus naquela situação. Então, qual que é a batalha que nós estamos enfrentando? Nós fazemos parte de qual exército? Né? A luz, para ir contra essas trevas do mundo, né? A luz. Então, o que que é a luz diante dessas trevas? A gente recebeu os conhecimentos de Deus, saber o que Ele está fazendo, e quando a gente vê as trevas, a gente põe a luz ali. Mas Deus está agindo, Deus está manifestando nisso, 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 nisso. Ah, mas o mundo está uma porcaria, está caminhando para a ruína. Não, mas Jesus explicou sobre isso, tal, tal, tal. Então, sempre apontando a luz, sempre apontando a verdade. É as armas da verdade, é o próprio Cristo, né? É com Ele. Então, é assim que nós vamos ajudar Jesus, né? É vendo Ele, vendo as coisas com os olhos dele, situações, é olhando para Ele, né? Recebendo aquilo, as informações corretas dele, como Ele quer se revelar, como o que Ele realmente está fazendo, né? E o que Ele está fazendo nessa situação. E saber receber isso, né? E receber e transmitir essa notícia. Essa é a nossa notícia que nós vamos espalhar. Né? A gente tá sendo um aviso, né? O próprio aviso, né? Então, esse é o aviso que a Terra precisa, né? E essa é a nossa missão. E aí estava falando também no estudo do conhecimento de Deus e do conhecimento de si mesmo. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor e o que Ele quer, a gente também conhece a nós mesmos, qual que é a nossa missão, que é de receber esses conhecimentos, né? E de espalhar essa boa nova. Então, quanto mais próximo de Deus, também a gente vai ficar próximo do nosso propósito. E qual que é o nosso propósito? Se a gente se afasta do nosso propósito, igual tá falando, se a gente fica nas trevas vendo só o problema, você desconfia, desanima. Ou seja, você perde o conhecimento de Deus, do que Deus está fazendo através daquilo ali, porque você está olhando só o errado. E não está olhando a luz, não está vendo Deus. E Deus está agindo de qualquer jeito, ele está agindo. Então, a gente perde o conhecimento de nós mesmos também. O que eu tenho que fazer? O que Deus quer de mim? Aí chega a confusão. Então, a gente tem que estar sempre assim, como a gente falou, né? Aberto para receber de Deus, igual a flor estendida para receber a luz do sol. Então, assim também deve ser a gente. Amém?
também tive um sonho que foi uma confusão, mas que me marcou foi, tipo, eu acho que o meu pai, meus irmãos, acho que meu sonho com meu pai. O que mais me marcou é essa parte do pai. Que o meu pai, ele tava tentando proteger, sabe? Protegia de cá e de lá. E aí no sonho eu ficava nervosa e ficava, ai, meu pai tipo, estraga prazeres. Ai, toda hora o pai tá querendo as coisas do jeito dele. Aí ele parecia que vinha limpar minha boca para evitar alguma coisa, algum. Não sei, gente. Parecia que eu era uma criancinha bem pequena, limpar meu nariz, sei lá o que que era, assim, meio que cuidar para não pegar resfriado, alguma coisa assim. Eu, ai, pai, para com isso, pai. Eu sei o que eu tô fazendo e não sei o que, não sei o que. E o pai tentando cuidar e o pai sendo mal visto. No sonho, assim, ele tava olhando pro pai assim. Ai, quando meu pai chega, estraga o clima. Tipo assim, ele é super protetor e não sei o que, alguma coisa assim, por um defeito, né? No sonho, e no sonho era meu pai que eu tava vendo, meu pai. Ele cuidando, o tempo todo. E eu criticando no sonho. Aí eu fiquei meditando esse sonho, né? Que eu fiquei pensando assim, meu Deus, não é assim que o senhor é, né? Com a gente, como que o senhor é mal entendido, compreendido, né? Que aqui o senhor muitas das vezes faz coisas para nos guardar, né? Eu estava meditando isso quando eu comecei a ouvir o estudo 5. Porque no estudo 5 está falando que muitas das vezes quando Deus não manifesta para a pessoa assim extraordinariamente, né, como aparição, é uma proteção, é um zelo, ele está guardando a gente, protegendo a gente. Aí, então tá pensando, né, nossa Senhora, como isso é mal compreendido, né? Que muitas coisas que o Senhor faz, que o Senhor permite na vida de todos os seres humanos, sempre tem ali Deus ali, né? Se você for olhar a raiz, tem uma proteção, um amor de Deus ali. Porque, igual foi falado também nos estudos, né? Ele é protetor, ele é educador, ele é justo, né? Então, é tudo ele agindo nas almas. E como ele é mal compreendido, como Deus é mal compreendido, assim, sabe? Aquilo que ele faz para guardar é visto como para restringir, para atrapalhar, né? Que é justamente quando a pessoa olha para a ação de Deus com desconfiança, né? Olha mal, é justamente aquilo que está falando da soberba. Deus está fazendo um bem e a pessoa critica a forma com que ele está fazendo, critica o que ele está fazendo. E, na verdade, o que está fazendo é algo bom. Aí eu lembrei disso, né? Lembrei do sonho, ouvir essa meditação do estudo 5 porque no sonho é exatamente isso. O pai sempre sendo mal visto e tentando fazer o bem. Nossa Senhora, né? Às vezes também quando eu estava pensando nisso também. Às vezes quando o Senhor também não nos cala, parece que ele nos cala, não deixa a gente falar alguma coisa, não sei. Tipo assim, diante de alguma situação, ele te segura para não fazer tal ato, né? Aí essa pessoa questionar, mas eu queria fazer tal coisa, por que que o senhor não deixou? E não é assim que tem que ver, né? Para que não deixou, né? Muitas das vezes o Senhor nos guarda de nós mesmos, de diversas situações, não deixando a gente fazer um ato que não seja a vontade divina. Então, às vezes é algo também que a gente está falando e não é bem assim, aí ele vai e nos corrige. É tudo proteção, né? Eu estava meditando sobre isso também, Senhor. E é proteção de Deus, né? Ele quer te dar uma informação nova, quer que você mude o pensamento, né? Vira a chave. Às vezes está olhando para uma ótica e quer que você olhe de outra forma. E ele vai e te fala. Isso é tudo zelo. E se a gente acha ruim, tá questionando a vontade de Deus, não tá questionando o jeito dele. E é educação, porque tá nos dando, ele tá nos educando, ele tá nos formando. Então, tudo é amor, sabe? Tudo é amor, tudo é zelo, 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 constantemente que Jesus faz. E então a gente tem que mudar nossa visão das coisas, né? E porque o que, que é a mancha, né? Já foi falado disso, né? Que a mancha original que a Nossa Senhora não teve é justamente a desconfiança de Deus, é o ser humano desconfiar do amor de Deus. E o mal da soberba é isso, né? Também desconfiar de Deus, desconfiar que realmente Ele está nos olhando, que Ele realmente está agindo
para o nosso bem, achar que ele sempre está fazendo alguma coisa contra, né? Questionar as situações que acontecem, achar que deveria ser diferente, né? Se Deus existisse, se Deus estivesse aqui mesmo, minha vida seria diferente, essas coisas. E é a mancha, né, da desconfiança que tem que ser, que Jesus reparou, né? Todas essas coisas. Então, o conhecimento é o que vai purificar, né? Que vai iluminar. Igual Nossa Senhora, né? Fala que o germe dela, né? Que o germe dela foi preservado e, e recebeu cheio de luz, né? Que foi os conhecimentos, todo o entendimento de Deus. Então, a mesma coisa é o conhecimento que vai é, nos purificando também, né? O conhecimento é que vai realmente nos iluminando, sabe? E a partir do momento que a gente vê as coisas com os olhos de Deus, a nossa vista fica purificada, a nossa inteligência fica purificada. Então, é a mesma coisa. Então, é isso que é a nossa batalha, né? É lutar com Deus para isso, né? É lutar com Ele para isso, né? É para levar essa luz que é a verdade, né? É o lado de Deus, né? Já tem muitos olhando o lado dos homens, né? Mas e o lado dele? E o lado do Pai, né? E defender esse Pai que é protetor, que está constantemente guardando o mundo, que até o flagelo é proteção, né? Que até o flagelo, né? Que, que nem lá na morte lá do pessoal lá do submarino lá, você vai ver só tragédia, você vai ver também ensinamento em cima daquilo, você vai ver também ali, usando daquilo ali também para purificar essas pessoas, né? Então, assim, sempre a mão de Deus está nos lugares, né? E a gente vai. E como que esse mundo, o que esse mundo precisa dessa verdade? Deus está no meio de nós. E o que ele está fazendo? Então vamos falar para o mundo do que ele está fazendo, né? Através dos meios que nos deu. Olha, eu estava meditando o que você escreveu aqui com Jesus e eu senti um certo incômodo. Esperei, né, para ver se era isso mesmo, porque eu não tenho muita experiência assim, né? Sou mais nova e tudo, mas esquecer isso, esquece de mim, esquece de tudo, pensar só no que o Senhor pediu para mim falar. Vou falar do exemplo, né? Como a Cécia falou, você pode estar passando por período de purificação. Só que eu sei que você já tem bastante tempo aqui. E me parece que o seu esposo não sabe, né? Não tem, assim, conhecimento de nada do que você vive. E eu precisei ser muito clara com meu esposo. Eu precisei falar mesmo com ele. Eu precisei ter uma conversa honesta com meu esposo, né? Igual no período de purificação, é assim, às vezes você vai aguentando, porque você tem paixão, você tem exagero. Eu tava tão assim, agarrada com o celular, que realmente chegou uma época que meu esposo queria pegar meu celular e jogar ele longe. Então foi uma época assim que Jesus me privou mesmo de ter essa, que eu tive que deixar o celular um pouco. E aí foi por causa de paixão, por não saber a hora de dedicar a partilha e parar também, que é pra fazer as outras coisas da hora. Eu estava desordenada. Só que chegou um ponto também que eu precisei ser muito firme com meu esposo, tá? E de tanto que ele, assim, ele não falou nunca comigo assim, você tá proibida de seguir. Mas se ele falasse também, ele ia ouvir. Eu ia falar com ele também que não tem casamento, então. Porque se a vontade de Deus é, não é em primeiro lugar, então não tem casamento. Eu não precisei falar assim com ele, mas eu precisei falar assim com ele. Olha, eu respeito, deixar bem claro que eu respeitava a missão dele, quando ele tem que sair para resolver as coisas, quando ele tem ensaio, quando ele tem as coisas dele, que eu nunca me coloquei no lugar de Deus, então eu pedi o mesmo respeito para ele. E, né, se você não acredita, se você não quer, mas você respeita, porque eu precisei, assim, pagar um preço muito alto e ser muito honesta com meu esposo no que eu estava fazendo. E ele foi vendo, ele foi ouvindo, fui gravando áudio perto dele mesmo, né? Toda vez que a gente tinha um compromisso, congresso, as coisas, eu falava, ó, eu tenho esse compromisso. Então, assim, ele foi vendo, que eu levo muito a sério aquilo, que aquilo ali é verdadeiro. E ele foi vendo isso também na minha vida, porque ele viu que isso não estragou nada. Eu nem precisei provar para ele é, que eu estava equilibrada. Ele mesmo me falou recentemente, porque ele viu, né? Quando ele ficou de férias aqui, o tempo que ficou comigo, é, não é porque eu estava com ele que ele virou e falou. Eu não, sinceramente, eu ia falar. Ele não virou para mim e falou assim: o tempo agora é só meu, que é 30 dias de férias e esses 30 dias é só para mim. Ah, entendeu?
Nossa Senhora. Então, ele quando teve aquele dia de férias, ele percebeu que ele sozinho viu isso, ele que me falou, eu não joguei nada na cara dele. Ele próprio percebeu, a Ruth, eu achava que a Ruth só ficava no celular. E quando ele ficou aqui de férias, ele viu que as coisas é totalmente diferentes. Ele viu a hora que eu paro para meditar, mas também viu eu arrumando as coisas, eu deixando a comida dele pronta no horário, eu trabalhando, dando aula para os meninos. Ele viu isso tudo e falou assim: Meu Deus, você se dedica demais, você faz um monte de coisa. Nossa, Ruth, isso foi importante, porque isso foi assim, para a glória de Deus mesmo, para ele não tirar aquela visão errada, distorcida, entendeu? Então, assim, hoje ele respeita, tanto que ele não marca nada na quinta-feira, só se for uma coisa urgente. Mas quando o pessoal queria marcar reunião de núcleo na quinta-feira, eu nem precisei falar nada. Meu esposo mesmo falou, meu esposo virou e falou assim: não pode, porque a Ruth tem compromisso lá. Ela tem a live dela. Ele próprio falou. Então, isso assim, de tanto que ele respeita o que eu faço, entendeu? Respeita a minha missão, não me impede, até deu o computador. E tudo assim, por eu também me corrigir, mas também eu precisei ser honesta. Ter uma conversa sincera com ele, deixar ele ciente, não de querer convencer. O meu esposo, você tem que aceitar e pronto, você tem que agora dizer que também reconhece que quer. Não, mas dele estar ciente do que eu estava fazendo, do que eu estava vivendo. Então, você já teve essa conversa honesta com seu esposo? Né? Você já teve essa conversa honesta? É o que eu queria, né? Foi meu coração de te falar também.